Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre os dias da criação, mas quero trazer para vocês aqui alguns acréscimos. Muitas coisas que eu vou falar nesse vídeo aqui já foram faladas nos vídeos do canal. Os irmãos que seguem a linha de pensamento que eu tenho já vão entender muita coisa aqui, não vai ter muito acréscimo, mas em um determinado ponto do vídeo vai ter acréscimo e é bom também para que a gente faça uma revisão nas coisas. Quando você faz revisão, você corrige erros, você resume o documento, você acrescenta coisas, tudo através da revisão. A revisão às vezes é mais importante do que o próprio estudo. Então vamos fazer uma revisão de maneira panorâmica, porque tem muitas coisas aqui que eu queria colocar, mas não coloquei, vou explicar para vocês agora. E vou mostrar para vocês também aquilo que eu achei revelação e que eu acredito que vai ser acréscimo para vocês, tá bom? Antes de começar aqui o estudo, vocês estão vendo que a lousa está faltando informações. Eu fiz de propósito, eu não quis colocar muita coisa aqui, porque as canetas que eu tenho aqui para gravar os vídeos hoje são aquelas canetas antigas, as pontas são finas, então dá muito trabalho. Eu tive que duplicar os números aqui 2 vezes, sabe, para ficar um pouco mais grosso. Então eu já pedi canetas com pontas de 6 milímetros, pontas mais grossas. Quando elas chegarem, aí eu vou fazer algo mais caprichado. E também eu tô com um espaço aqui que não tá legal. Eu tive que fazer um arranjo aqui com espaço. Então tem pontos de luz aqui que depois eu vou eliminando e vou aperfeiçoando isso. Também já estou providenciando desenhos para pôr na lousa. Eu quero voltar a fazer aqueles estudos na lousa como eu fazia no Japão, porque muitos irmãos me pediram isso. E realmente são vídeos bons, né? São vídeos excelentes. Só que o que nós temos para hoje é isso. Então eu peço para vocês se esforçarem para poder ver as letras, né? Vai ter aí um zoom para ajudar, mas é o que a gente consegue fazer hoje. Bom, aqui tá os números dos dias da criação, alguns textos que nós vamos usar. Mas logo de início, vocês conseguem ver alguma coisa diferente aqui nesses números? Algo que está faltando? Do 0 ao 9. Você pode dizer que está faltando o número 10. Certo? Olha aí, rabiscando uma vez só, fica bem fino, né? Tá faltando o 10, não é? Vamos ver se tá faltando mesmo. Seria essa a melhor maneira de olhar os números? Lembra que nós vamos falar dos dias da criação. Então, você poderia até dizer que o 0 está aqui à toa, porque os dias da criação, aquela programação que o Senhor fez para nos revelar os tempos, para sincronizar isso com as festas, para que a gente se situasse nos tempos e para mostrar o seu grande poder e sabedoria, seria do 1 ao 7, os 7 milênios, não é? Mas, primeiro eu quero falar para vocês sobre os números. Se a gente olha os números do 1, não conta o 0, né? Se a gente olha os números do 1 ao 10, nós vamos ter algumas coisas estranhas aqui. Por exemplo, do 1 ao 10 não seria a melhor maneira da gente olhar os números. Porque o 1, ele vai estar se repetindo aqui, certo? Aqui e aqui. Ficaria estranho, né? O 1 se repetindo 2 vezes. E o 0, que é antes do 1, no final. Então eu acredito, na minha opinião, que não é a melhor maneira da gente olhar os números. A melhor maneira da gente olhar os números, principalmente em sequência, e para a gente ter numa lista a sequência dos números e todos os números que nós temos para usar, seria assim: tira o 10 e a gente olha ele do 0 ao 9. 0 ao 9. Por quê? Porque aqui nós temos todos os números que nós usamos. Todos. Do 0 ao 9 nós temos a lista de todos os números que nós podemos usar. Não existe um outro número fora desses daqui. E ainda está em sequência. 0, 1, 2, 3, 4 até chegar no 9. Se nós quiséssemos o número 10, pega 1 mais o 0, forma o número 10. Número 11, o 1 2 vezes. Número 12, já está aqui. Ó. Número 13, 1, 3. Número 14, 1, 4. E assim vai até chegar na segunda coluna. 20, 2, 0.
21, 21, 22, 22, 23, já está aqui. E aí vai. Ou seja, é a maneira mais organizada da gente olhar os números. Pelas pesquisas que eu fiz há muito tempo atrás, não fiz pesquisa antes de fazer esse vídeo, foram os filhos de Ismael, os islâmicos, que trabalharam nesses números aqui, nesses formatos de números. Eles cooperaram para isso. Você pode fazer essa pesquisa para verificar, para ver se está certa essa informação. Mas esses números eles são interessantes porque eles são números que são usados por todas as nações. Existem nações que usam as letras como números. O grego, por exemplo, tem letras que representam números e tem revelação nisso. O hebraico também, letras que representam números e dá para fazer cálculos e chegar em revelações, muitas revelações. Tem os números romanos também. Se tem uma outra nação que usa números, letras e números, né? Ou seja, que uma letra do alfabeto representa um número X. Se tem outras nações, eu não conheço. Eu só conheço mesmo... Eu acho que nem o Japão faz isso. Eu não tô lembrado agora. Mas eu conheço mesmo o grego, o Israel, que faz isso. Não sei se outras nações fazem. Deve fazer, né? Mas uma coisa interessante. Esses números, eles são números que são usados por todas as nações. É padrão. O número 4 é 4 em todas as nações. O número 7 é 7 em todas as nações. Entendeu? Então, por isso que Deus usou isso para revelação. E aqui nós temos eles em sequência, como eu expliquei para vocês. Então, não seria certo, na minha opinião, organizado, olhar do 1 ao 10. Porque o 0 estaria no final e o 1 se repetiria 2 vezes. Seria do 0 ao 9. Mas o Senhor está nos revelando coisas aqui que nós já sabemos, só que eu acredito que Ele está revelando mais. Por exemplo, depois eu explico para vocês aqui essas informações. Para quem segue o canal, a linha de pensamento, já sabe que Deus revelou o seu plano todo pelos dias da criação, não é? Que seria aqui, ó, a partir do 1 até o 7. 7 dias da criação revelam os tempos. Como é que nós sabemos disso? Primeiro por textos bíblicos e depois por lógica. E precisa dos textos bíblicos para fundamentar, para exercitar a nossa mente, para a gente entender a lógica do assunto. Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele poderia criar o mundo todo em um dia. E depois Ele revelar, nesse dia, a sequência dos fatos. Ele mostraria que Ele é um Deus Todo-Poderoso. Fez tudo em um dia e não precisaria descansar no segundo. Mas Deus criou o mundo com o seu poder e com a sua sabedoria. Se eu não me engano, isso se encontra, vou pôr aqui, ó, em Jeremias capítulo 10. Deus criou o mundo com poder e com sabedoria. E está escrito lá que todos os deuses que não criaram o céu e a terra desaparecerão. Jeremias 10. Se Deus quisesse mostrar somente o seu poder, Ele criaria tudo em um dia e não descansaria no segundo. Mas Ele quis mostrar o seu poder e a sua sabedoria. Somando Jeremias 10 com um monte de outros textos, como Provérbios 8, Provérbios 9 e muitos outros textos, a gente sabe que o poder e a sabedoria de Deus é o Filho. Em Provérbios 8 é o texto mais rico, para você ver que o Filho é chamado de sabedoria e ele estava com o Pai no princípio e era o seu arquiteto. Então o poder e a sabedoria de Deus é Cristo. E o Pai e o Filho estavam dando uma mensagem para toda a humanidade, mas principalmente para as suas primícias, para os seus, que iria conhecer Ele primeiramente, que eles estavam revelando coisas secretas nesses números. E aí, pelo profeta Isaías, pelo Salmo 90, por Oséias 6, mas em destaque, se fosse para destacar um profeta que mais revela essas coisas, o profeta Isaías, que eu não coloquei aqui, porque estava dando muito trabalho ficar escrevendo o número 2 vezes. Mas eu vou citando de memória, você já conhece também. O profeta Isaías ajuda a gente a entender muito que Deus vai descansar, Isaías 11. Vou pôr aqui.
Isaías capítulo 11 e depois no 65. Esses dois. Em Isaías 11 diz que quando o leão comer palha com boi, quando uma criança colocar a mão na toca de uma áspide, de uma serpente, nada acontecer, quando tudo estiver em harmonia, como era antes do pecado, diz que Deus descansará. E glorioso será o lugar do meu descanso. Se eu não me engano, Isaías capítulo 11, verso 10. Mas você precisa da versão correta. No hebraico está a palavra Emanuá, para Noah, para falar de Noé, do descanso de Deus. É uma revelação dupla, né? E tem traduções que omitem essa revelação. E diz, e glorioso será o lugar da sua morada. Mas outras traduções dizem, glorioso será o lugar do meu repouso. Deus descansou no sétimo dia, mas ele está revelando que esse sétimo dia está no futuro. Já é um texto forte para dizer que o descanso de Deus está no futuro. Outro texto forte que eu vou colocar aqui para vocês, eu vou inserir na hora. O Salmo 95. Salmo 95. Deus está convidando muitas pessoas para entrarem no seu descanso. Porém, você não pode endurecer o coração. Como endureceram os pais quando saíram da terra do Egito? A revelação do Salmo 95 está sendo explicada em Hebreus capítulos 3 e 4. A revelação do Salmo 95 está sendo explicada em Hebreus capítulo 3 e 4, aonde ele está falando do sétimo dia da criação, e a voz que o pessoal ouviu e endureceu foram os 10 mandamentos de Deus. Aqueles que o Espírito Santo, na nova aliança, está aqui, ó, Jeremias 31. Aqueles que o Espírito Santo, na nova aliança, promete escrever no nosso coração. Por isso que tem pessoas que são anti-lei, só graça. Lei não, graça sim, lei não, graça sim, lei não. Não entenderam a palavra de Deus. Não entenderam a relação da fé com os mandamentos de Deus. Mas é isso que o escritor de Hebreus está falando. Não endureça o coração se você ouvir a voz de Deus. Como endureceram eles? Que voz é essa? Qual é o contexto? Eles ouviram a voz de Deus, da boca do próprio Deus, os 10 mandamentos. Que eles não quiseram ouvir e foi parar em tábuas de pedra. Por isso que na nova aliança Deus promete escrever, melhor aqui, né? Na mente, na nossa mente. E sem isso, ninguém pode participar do sétimo milênio e nem da eternidade. Ok, esses textos ajudam a fundamentar tudo isso e a gente já conhece. Muitas pessoas não conhecem porque não estudam, porque seguem linhas que fundamentam doutrinas humanas. Por exemplo, a linha que diz que o milênio não é literal, que o milênio é agora. É uma linha humana que oculta revelações de Deus. Geralmente essas pessoas, essas linhas, não conhecem as festas de Deus. Não pregam sobre as festas. A palavra festa nem sai da boca deles. Ok, isso daqui era algo que eu poderia ter organizado por aqui, né? Mas eu estava com pressa para gravar esse vídeo hoje. Então, do 1 ao 7, nós temos os 7 dias da criação, onde Deus está revelando o seu poder e a sua sabedoria e muitas coisas que eu vou pontuar aqui. Mas o que é interessante é o seguinte. Você vai ver aqui o número 0, antes do 1, e o número 8, depois do 7. E ainda tem o número 9 aqui, que eu vou explicar para vocês ele. Vocês conhecem aquela frase que diz que Deus é Deus de eternidade, é eternidade? Essa frase aparece em vários pontos da Escritura, mas o ponto principal é o Salmo 90. O Salmo 90, irmãos, ele é o texto mais completo para falar dos tempos. O mais completo. Fala da vida do homem, fala do dia da criação, fala da eternidade, tudo dentro de um salmo. É incrível esse salmo. E o Salmo 90, só ele ajudaria a fundamentar tudo isso. Mas nós podemos somar o Salmo 90 com todos esses textos que eu mostrei para vocês. E ainda Pedro faz uma coisa maravilhosa na sua segunda carta, lá no finalzinho dela. E ele fala do dia eterno, assim que ele acaba a sua carta. Qual é a última palavra
da carta de Pedro, da segunda carta? Eterno. A última palavra. Qual é a última frase? Dia eterno. E Pedro está seguindo uma sequência ali na sua carta para falar das coisas do Senhor. Pedro conhecia tudo isso daqui que eu vou falar para vocês. Nós não temos mais sabedoria que Pedro. O que nós temos a mais que Pedro é o livro de Apocalipse. Pedro não teve acesso ao livro de Apocalipse, mas ele falou coisas que parece que ele estava lendo o Apocalipse. Um dia como 1000 anos como um dia, mas nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Lá em Apocalipse 20 tem tudo isso. Parece que ele leu e estava explicando para a gente, mas não é. Ele meditou nos profetas, passou um pensamento esquematizado pelo Espírito Santo, de maneira programada para que a gente meditasse na sua carta, e o Espírito Santo confirmou as palavras de Pedro em Apocalipse, capítulo 20. Ok? Então, olha só que interessante. O número 0 e o número 8. Quando você tem os dois juntos, onde eu posso escrever aqui? Ó? Quando você tem os dois juntos, você vê o número 8. O número 0 e o número 8 é 8. Aqui você já vê um número de eternidade. Vocês entendem quando eu estou falando que o número 8 é de eternidade, né? Isso é revelado para a gente na festa dos tabernáculos. Somando as festas com os profetas e com o dia da criação, nós recebemos a informação que isso daqui aponta para algo eterno. Mas olha só, o número 0, ele já aponta para uma eternidade. E o número 8 também aponta para uma eternidade. Eternidade passada e eternidade futura. Eu acredito que é essa informação que o Senhor está passando para a gente. Por isso que ele fala, Deus de eternidade a eternidade. Significa que ele é um Deus eterno. Para ele não existe eternidade passada e nem eternidade futura. Essas expressões nem existem na palavra. Mas essas expressões que eu usei, elas estão contidas na palavra. Porque Deus abriu um espaço no tempo. Ele é o Deus eterno, ele está no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Nós não. Nós nascemos dentro de um tempo, dentro de uma programação. Muitos nasceram no primeiro milênio, muitos outros no segundo, muitos outros no terceiro. Muitos profetas nasceram aqui, ó, nesse período. Outros apóstolos e profetas nasceram aqui. E muitos profetas e apóstolos nascerão aqui, no sétimo milênio. Mas, seja como for, nós nascemos dentro de um tempo, inseridos dentro de um tempo. Então Deus abriu um espaço num tempo. Aqui poderia colocar também um texto muito incrível. Eu vou colocar aqui já para não esquecer, para ele não escapar da minha cabeça. Nós poderíamos colocar aqui, ó, Efésios 2. Não, Efésios 1. Efésios 1. Porque em Efésios 1 o apóstolo Paulo fala que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. 0. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, que aponta para o 8º. Mas Deus que escolheu os seus santos pela sua presciência antes da fundação do mundo, revela que esses estarão em tronos depois de todo o plano de Deus. Eu sei que aqui tem algumas coisas que eu vou falar para vocês, nós vamos ajustar os pensamentos. Sei que o reino é na terra, que a igreja tem acesso aos céus, mas o apóstolo Paulo visualizou isso e colocou isso em Efésios 1. Entendeu? Tudo que Deus pensou e planejou antes do tempo, na eternidade passada, ele executou aqui durante o tempo e vai finalizar no 8º dia. No 7º dia nós já vamos presenciar isso, de fato, no 7º dia. É que é de glória em glória. Já vou explicando isso para vocês de maneira melhor. Então, irmãos, presta atenção nisso. O número 0 é o único número. O número 0 e o número 8 são os únicos números que não têm ponta solta. E eu acredito que isso não é por acaso. O número 1, o número 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos eles têm ponta solta. Mas o número 0, ele é contínuo.
dando a ideia de eternidade. É claro que para os homens isso estaria oculto, porque isso é revelado pela palavra. Mas aqui dá a ideia de eternidade. Outro número que dá a ideia de eternidade é o 8, que é 2 vezes o 0. Acha que isso é por acaso? Para mim isso faz muito sentido. Para mim isso faz parte do plano da revelação. Para nós não olharmos somente para os 7 dias, mas para a eternidade passada e eternidade futura. Se a gente pega o número 0 e o número 8, nós temos o 8º dia. Entendeu? Por que o número 0 ele é um só ciclo e o número 8 é 2 vezes? Aqui o Senhor está sinalizando, é tudo inspiração de Deus. Foi criado pelos homens, mas tinha uma inspiração divina. Como Deus fez em muitas épocas, com muitas nações, tem inspiração divina nisso, porque não pode ser por acaso isso. O número 8 aponta para uma glória dobrada. O número 0, Deus tinha tudo na sua mente, com o Filho, planejou tudo, eles tinham o desejo de se revelar aos anjos, né? Tronos e principados e potestades. A história começou na eternidade passada, no 3º céu. Mas ainda não estava manifesto. Conforme o Senhor foi se revelando aos homens e através da sua criação e da revelação para os homens, ele ia ensinando os anjos no céu, e quando nós chegássemos no 8º dia, que é o dia eterno, aqui a glória seria dobrada, o dobro. Porque no 7º dia o Filho estaria aqui, na terra, reinando na terra com justiça, paz e alegria. Ainda existiria a morte, ainda existiria a injustiça, mas quem morrer aos 100 anos morreu jovem. A vida do homem será como a vida de uma árvore, 700, 800 anos. Os pecados serão punidos imediatamente, porque o Filho estará na terra. Mas a morte ainda não foi abolida. A morte só é abolida depois que Satanás for solto. Aqui Satanás está preso. Depois que Satanás for solto, depois que Deus provar todas as nações, aí sim a morte vai ser abolida para todo sempre. E aí vem o 8º dia, onde a Nova Jerusalém desce do céu, aonde o próprio Pai desce do céu. O 3º céu desce para a terra. Então é algo muito mais glorioso do que no princípio. Por isso, o número 8, 2 vezes. Entendeu? Eu acredito que essa é a informação que o Senhor está passando. Seja como for, o número 0 é a eternidade passada e o número 8 é a eternidade futura. Não acredito que isso é por acaso, por causa desse meio aqui, desses números que estão aqui. Agora o número 9. Por que Deus não quis usar o número 9? Para nos revelar o plano. Porque nós sabemos que o 8º dia fala do dia eterno. O 8º dia aqui é depois da festa dos tabernáculos. Está aqui, ó. Páscoa, primícias e tabernáculos. Essas 3 festas que contêm todo o ciclo da revelação do Senhor. Páscoa é uma festa de 7 dias, primícias 7 vezes 7 e tabernáculos 7 dias. Tudo 7, né? Tudo apontando para o milênio. Só que o Senhor fala, no mês 7, dia 15, começaria a festa dos tabernáculos, início do milênio. Vai até o mês 7, dia 21. E Deus fala de um 8º dia, aqui. 8º dia. Esse 8º dia é o que Pedro chamou de dia eterno. Porque sabemos, principalmente pelo profeta Zacarias, tem outro profeta que nós podemos colocar aqui. Olha só o tanto de profeta que dá para anotar aqui. Zacarias 14. Lá fala da festa dos tabernáculos. Destacou a festa dos tabernáculos e diz que todas as nações, qualquer nação, todas as nações que restaram, daquelas que foram contra Jerusalém, que restaram, vão ter que subir de ano a ano para
celebrar a festa dos tabernáculos e adorar o rei. E a nação que não quisesse celebrar essa festa, virá castigo sobre ela. E isso só pode acontecer num mundo que não é agora. Aonde todas as nações vão estar subindo para Jerusalém para adorar o rei? Só no milênio. Que se identifica com o sétimo dia da criação. Que se identifica com muitos profetas, onde mostra que todas as nações se reunirão ao redor de Jerusalém. Tem Jeremias capítulo 3, eu vou refazer esse estudo aqui depois e organizar todos os textos que nos ajudam a fundamentar e a ver com muita clareza tudo isso daqui. Mas Zacarias 14 é um dos textos especiais. Ok, Deus, ele colocou a festa dos tabernáculos aqui, nesse sétimo dia, certo? Então nós sabemos que a festa dos tabernáculos está falando do milênio. E depois do milênio, não tem mais dias. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Em Gênesis, ele parou ali. Depois ele colocou, de uma maneira muito escondidinha, lá na festa dos tabernáculos, uma informação de eternidade. Em Eclesiastes fala que Deus colocou a eternidade na mente do homem. O homem tem a mente da eternidade, só que ele não consegue entender e fundamentar isso, a não ser pela palavra de Deus. Mas ele tem o desejo de ser eterno. Deuses têm o desejo de ser eterno. Muitos homens que quiseram ser deuses tiveram o desejo de ter a eternidade ímpia no coração deles. Porque Deus colocou no homem a eternidade. O homem tem o desejo de ser eterno. Ninguém tem o desejo de morrer, a não ser que esteja endemoniado, né? A não ser que esteja possesso, querendo tirar a própria vida. Fora isso, todo homem quer viver para sempre. E essa promessa Deus fez para a gente por intermédio da fé no Filho. Certo? Então aqui nós temos a informação na festa dos tabernáculos, que seria o milênio, e Deus fala de um 8º dia, que somando com os dias da criação, nós iríamos ver que não é um dia onde tem contagem de tempo. Depois do 7º dia, onde Deus descansou, o que se identifica com o milênio, através de vários profetas, teríamos a eternidade. O número 9, Deus não quis usar ele para nos revelar. Até onde eu sei, o número 9 não faz parte de nenhum quadro de revelação nas Escrituras. Nem desse contexto e nem de outros, até onde eu sei. Então, o número 9, Deus não quis usar. Por quê? Olha só para esses números. O número 9 é o único número que, se você virar ele de ponta cabeça, ele vira o 6. Virou o 6 de ponta cabeça, ele vira o 9. Tá vendo? Ambos os números são números incompletos. O 6 é número de homem, porque até aqui a atuação do homem prevalece, as nações prevalecem, e aqui o filho do homem, o filho do pecado, estará aqui no final do 6º milênio, vai ter guerra entre as descendências, né? Adão caiu em que dia? Adão caiu no 6º dia. Ele não pôde entrar no descanso de Deus. O escritor de Hebreus fala que ninguém pôde entrar no descanso de Deus por causa da sua incredulidade, por falta de fé. Então Adão e Eva não puderam participar desse 7º dia. Eles caíram no 6º. Ficou evidenciado que o homem precisaria de redenção no 6º dia. Por isso a festa da expiação é a 6ª, que antecede a festa dos tabernáculos. Número de homem por vários motivos. E o 6 é incompleto. O número 7 é sempre completo nas Escrituras. Revela algo completo. Ah, peraí, mas a besta tem 7 cabeças. Sim, mas foi Deus que fez aquele... Deus coloca reis e remove reis. Lembra que o profeta Daniel disse? Ele estabelece reis e remove reis. Todos aqueles reis e reinos foram estabelecidos por Deus. Ele que deu a permissão. E todos aqueles quadros, aquelas figuras foram feitas por Deus. Ele revelou isso, por isso que é perfeição. Não que a besta é perfeita, mas Deus revelou com a sua perfeição, precisão, que 7 impérios iriam dominar no mundo e o 8º, aonde apontaria para a eternidade, ele elimina. Porque o 8º é ele. O 8º rei, né, que é chamado da besta do abismo, Deus elimina. O 8º é ele. Então, o número 7 é perfeito, completo. O número 6 não. Vira o 6 de ponta cabeça, ele vira o 9. 9 não é 8 e nem é 10.
Lógico, né? Mas por que ele não é 8? Ele não aponta para a eternidade. E por que ele não é 10? Aqui. Por que ele não é 10? Ele também não aponta para nada. Número 10. O que você lembra em primeiro lugar? Os 10 mandamentos de Deus. Quem não tiver os 10 mandamentos de Deus escrito no coração, não pode participar do 7º milênio. Muito menos entrar na eternidade. Então, número 9 é incompleto. Por isso, Deus não quis usar ele no plano da revelação. Então, vamos apagar ele. O que Deus quis usar, o que você sabia, era do 1 ao 7. Mas agora você está entendendo que Deus quis usar do 0 ao 8. O Filho vem no 4º milênio e o Pai no 8º. Porque existem preparações para isso, né? Antes do Filho vir, 1, 2, 3 milênios de preparação. Antes do Pai vir, 1, 2, 3 milênios de preparação. Certo? Para mim, isso faz parte da revelação. Para você, eu não sei se fez sentido. Tem pessoas que não conseguem alcançar isso, né? Na mente, não consegue ver o sentido disso. Você pode deixar nos comentários, mas para mim, isso daqui está fechado. É revelação. Aí, irmãos, eu já expliquei para vocês essa parte, né? Foi só para dar a ideia de sincronização de tempos. Todo esse plano aqui é para a gente se situar nos tempos. Como que nós sabemos em que tempo nós estamos? Olhamos para a festa. É chamado de moed, de tempos determinados. Quando nós olhamos para a festa, automaticamente nós vamos cair nos dias da criação. Então nós podemos nos situar. Aonde nós estamos nas festas? Nós estamos no Pentecoste. Falta trombetas de expiação para vir o milênio. Nos situamos no tempo das festas. Aonde nós estamos no milênio? Nós estamos para completar o 6º milênio. Estamos prestes a entrar no 7º. Então, vamos anotar aqui algumas coisas. No 2º milênio, nós temos Moisés aqui, o mediador da antiga aliança. Moisés é a primeira aliança. No 2º milênio. No 4º milênio, nós temos Cristo, o mediador da nova aliança. Moisés no 2º, Cristo no 4º, e aqui no 6º nós temos o fim da aliança. Como assim fim da aliança? Já sendo que é chamado de aliança eterna. Não é fim de acabou, é fim de chegou na sua conclusão. Porque ainda no milênio, o Filho vai estar fazendo aliança com os povos, com as nações que restarem e que gerarem filhos. O Filho ainda vai estar fazendo uma aliança eterna. Mas para a igreja, nós somos primícias, ressuscitamos primeiro, temos a vida eterna primeiro. Tiago fala que nós somos primícias das suas criaturas. Tudo que se cumpriu no Filho, claro, nós somos primícias por causa do Filho, né? Tudo que se cumpriu no Filho vai se cumprir no corpo. Só que, como Paulo fala em 1 Coríntios 15, cada um por sua ordem. Cristo as primícias, está no plural porque fala do corpo, né? Não pode ser Cristo a primícia. Cristo as primícias porque fala do corpo, mas ele tem que ser o primeiro. E depois os que são de Cristo na sua vinda. Esses são as primícias. Mas cada um tem que ter uma ordem primeiro. Cristo tem que ter a primazia em todas as coisas. Em tudo. E depois se cumpre no corpo. E depois passa para as nações. Porque no livro da lei, as primícias, os primeiros frutos da terra, era o que santificava toda a outra plantação. As outras plantações. As outras plantações são as nações. A primeira plantação é a igreja. Na verdade, Cristo. E aí a igreja. Então, Moisés, mediador da primeira aliança no 2º milênio, Cristo, mediador da nova aliança no 4º milênio, e aqui, no final do 6º milênio, conclusão, fim da aliança. Tem 2 textos aqui que nos ajudam a entender isso, essa ideia. Então, nós temos de 2 em 2 milênios aqui. Sabe aonde está aparecendo essa ideia?
em Apocalipse 12. Apocalipse, capítulo 12. Está aparecendo tudo isso daqui. Como que eu sei disso? Em Apocalipse 12 você vai ver o tempo de Adão, aqui. O tempo de Moisés, aqui. O tempo de Cristo, aqui. E o sexto milênio, aqui. Apocalipse 12. Em Apocalipse 13 e 14, nós vamos ter o sétimo dia. E o oitavo dia, nós vamos ter isso em Apocalipse 21. Em um outro estudo eu mostro isso para vocês. Então tá, quarto milênio, Jesus veio. Sexto milênio, Jesus volta. Sétimo milênio, Jesus reina. Tá vendo como a gente consegue se situar nos tempos? Oitavo dia da criação, eternidade. O Pai reina. 1 Coríntios 15 diz que o Filho entrega o reino para o Pai, se submete ao Pai. Entrega tudo nas mãos do Pai. E o Pai diz: as primeiras coisas passaram. Isso para mim foi como um plano de uma semana. Em uma semana eu fiz tudo isso. No coração dos anjos também tem essa ideia, porque os anjos não têm essa noção de tempo que nós temos. Eles aprenderam sobre os tempos e conseguem ver a passagem dos tempos. Os anjos que estavam aqui no primeiro, os anjos eleitos, né? Que estavam aqui no primeiro milênio, eles vão estar aqui no sétimo milênio, vivos, todos esses milênios. Eles não têm essa noção de tempo. Por exemplo, no Salmo 90, fala que a vida do homem é de 70 anos, quando muito 80, e aí é fadiga. Tem revelação nisso. E os anjos não têm essa percepção. Nossa, passaram 4 milênios, 5 milênios, 6 milênios, nossa, como eu estou cansado. Quanto tempo se passou? No coração dos anjos não tem isso, porque eles são seres eternos. Eles sabem o nosso sentimento. Eles aprendem muita coisa com os homens, com a igreja, né? Aprende por presenciar o plano de Deus, porque eles sabem muito mais que a gente. Então eles entendem sobre o tempo por causa da observação, mas eles não estão debaixo desse sistema. Sol, lua, estrelas. Nós aqui estamos. Então para Deus e para os anjos é como se o Pai tivesse falado assim: vocês viram o que o diabo fez? Ele enganou seus irmãos. Ele arrastou a terceira parte. Mas vocês escolheram ficar comigo. Eu vou fazer um plano de uma semana. Vocês estão comigo? Estamos. Eu estou conjecturando. Acredito que foi isso que aconteceu. E o Pai fez um plano de uma semana. Em uma semana, ele iria restaurar tudo de novo. E no oitavo dia, nós iríamos fazer parte. Na verdade, nós já participamos disso no sétimo dia, porque estaremos glorificados. Mas no oitavo dia, todas as nações e muitos irmãos e muitas pessoas estarão fazendo parte da família dos anjos, tendo a percepção da eternidade dentro do seu coração, vivenciando ela. E o Pai diz aqui, isso, as primeiras coisas passaram. Quando em Apocalipse 21, a Nova Jerusalém desceu do céu, e o Espírito Santo está dizendo, as primeiras coisas passaram, ele está dizendo para a gente, uma semana só se passou. Nós temos agora a eternidade pela frente. O que você acha que Deus não vai nos revelar a partir do oitavo dia? São aquelas coisas inefáveis que o apóstolo Paulo disse, que não é lícito falar aos homens. Quando o apóstolo Paulo diz que foi ao terceiro céu, o terceiro céu está aqui, no oitavo dia, e ouviu coisas inefáveis que não é lícito falar aos homens, eu acredito que ele ouviu coisas relacionadas ao oitavo dia. Porque as coisas relacionadas ao sétimo dia estão sendo explicadas nos profetas. E tudo que está no Apocalipse é lícito falar aos homens, na verdade é nossa obrigação ensinar. Mas coisas que não são lícitas falar aos homens pertencem ao segredo de Deus, que ele vai nos revelar depois do sétimo milênio. Esqueci de falar aqui para vocês, o quarto dia também é a transição das alianças.
Pontuar aqui, né? Transição das alianças. Tá certo, irmãos? Eu não li para vocês o Salmo 90, nem 2 Pedro 3, do 7 ao 13, verso 18. Eu quero que você leia isso na sua casa. Veja como o Salmo 90 fala de eternidade a eternidade. Aqui, de eternidade a eternidade. Fala da vida do homem, de 70, quando muito 80. Vai falar que um dia para Deus é como 1000 anos. Relacionado à vida de Adão, pode ver que lá vai falar de Adão, do homem voltar ao pó da terra. Adão viveu 970 anos. Morreu quase um dia depois. Então é isso, irmãos. Vou finalizar o vídeo aqui, dentro desse espaço de tempo que eu tenho. Queria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, compartilhassem o vídeo e numa próxima oportunidade eu acrescento detalhes, tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus.